A história de Davi, deste personagem bíblico, parte 2. Terei que gravar diversos vídeos sobre esse personagem porque a história é longa. Então, vamos lá, continuando a partir do vídeo parte 1, onde apenas fiz uma brevíssima introdução dizendo quem foi Davi, né? Um personagem bastante enigmático da Bíblia, uma vez que, por um lado, ele é sempre muito honrado com todas as suas qualidades, ele também possui muitos defeitos que são relatados ali. E aí, então a discussão que se colocou no primeiro vídeo também é se esse é um personagem real ou não. Aparentemente sim, colocados 2 pontos por conta de descobertas arqueológicas e também por conta de que esse personagem é retratado com suas falhas e qualidades, enquanto que personagens míticos geralmente não. Então vamos lá, parte 2. Davi era o filho mais jovem dos 7 filhos. Davi era o filho mais jovem dos 7 filhos e das 2 filhas de Jessé. Pastor simples, mas próspero da tribo de Judá. Jessé não era um israelita de linhagem pura. A avó de Davi era Ruth, a moabita. Nota de rodapé sobre isso. Os moabitas eram fruto do relacionamento incestuoso de Ló com suas filhas. A avó de Davi era Ruth, a moabita, que saiu de Moabe, rumo a Israel com sua sogra Noemi. Ela aceitou a fé e o povo de Noemi. Isso está em Ruth capítulo 1, verso 16 em diante. E casou-se com um rico fazendeiro Boaz. Os israelitas odiavam e desprezavam os moabitas. Isso fazia do simples pastor Davi um candidato ainda menos provável ao trono. Na época da infância de Davi, Israel acabara de passar pelo período dos juízes. Experimentava a monarquia por algum tempo. Saul, o primeiro rei, estava em guerra contra os filisteus e ao mesmo tempo dedicava-se à tarefa aparentemente impossível de unificar as 12 tribos dos israelitas. Ele não foi fiel às suas responsabilidades com Deus, por isso o Senhor ordenou que o profeta Samuel ungisse um novo rei para sucedê-lo. Samuel seguiu para Belém e foi guiado à casa de Jessé, cujos filhos analisou. Não tendo encontrado entre eles nenhum que Deus lhe mostrasse ser o escolhido, ele perguntou se Jessé tinha mais algum filho. Jessé disse que esse relato aqui, esse texto bíblico é bem interessante. Lendo no original, Jessé disse que tinha mais um filho, Davi, mas que ele era apenas um menino e estava cuidando das ovelhas nos campos. Davi foi chamado. Assim que ele entrou na casa, Samuel reconheceu de imediato que se tratava do escolhido de Deus. O Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. E isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 12. Há 2 histórias que relatam como Saul conheceu Davi. Na primeira história, em 1 Samuel 16:14 em diante, Saul entrou em grande depressão quando... então como que Saul conheceu Davi, né? Saul entrou em grande depressão quando descobriu que Deus o abandonara. Aparentemente Saul amava a música e enviou alguém para encontrar uma pessoa que tocasse e cantasse para ele. Um servo disse a ele que ouvira falar de um filho de Jessé que tocava muito bem. Então Saul enviou um mensageiro para buscá-lo. Ele gostou de Davi de imediato e tornou-o seu escudeiro. Davi devia treinar no deserto, né, no meio das ovelhas. Na segunda história de 1 Samuel 17:12, o menino Davi foi enviado ao campo de batalha por seu pai Jessé a fim de levar provisões para os irmãos que estavam no exército de Saul. Naquela época, os soldados tinham de providenciar o próprio alimento, equipamentos e armas. O ambicioso Davi soube do desafio de Golias e perguntou qual seria a recompensa para quem o matasse. Saul ouviu falar a respeito dele, provavelmente sobre o fato dele se vangloriar de que poderia matar Golias, e mandou levar Davi à sua presença. Quando Davi assegurou a Saul que poderia derrotar o gigante, ele permitiu que aquele jovem fizesse uma tentativa. O raciocínio de Saul era óbvio: se Davi fosse bem sucedido, a glória seria de Saul. Mas se o rapaz perdesse, os israelitas poderiam alegar que não era uma verdadeira disputa de campeões. Afinal de contas, Davi não passava de um menino, e sendo assim, não se poderia usar aquela disputa como uma maneira tradicional de decidir a batalha. É provável que essas 2 histórias sejam verdadeiras, já que Saul pode ter encontrado Davi ou então o ouviu cantar enquanto levava comida aos irmãos. Depois disso, Davi teria se oferecido para enfrentar o desafio de Golias. Então eu fico por aqui. Vamos continuar a história de Davi no próximo vídeo, parte 3. Lembrando, essa história de Davi é muito longa e terei que gravar diversos vídeos sobre sua história. Fico por aqui, vídeo passado, Davi, história de Davi, parte 1. Valeu. Vou ter que desligar manualmente hoje.